A Bahia volta a registrar aumento nos casos de Covid-19 e essa semana o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no Programa Nacional de Imunização. Sobre o assunto eu converso agora com o doutor Antônio Bandeira, já brilhando no telão do QVP. Doutor Antônio Bandeira, muito obrigado pela sua entrevista, já antecipando aí. E bom dia mais uma vez. Ô, doutor Antônio Bandeira, como é que se explica, né, esse aumento dos casos da Covid-19 aqui na Bahia? Oi, bom dia, Casimiro. Bom dia para todos que estão assistindo a TV Aratu nesse momento. O que está acontecendo, a gente vem observando já nessas últimas 2 semanas um aumento que foi paulatino de casos de Covid, né? A gente primeiro observou em São Paulo, né? Então, em São Paulo isso aí ficou evidente, e no Sudeste, e mais nos últimos 10 a 14 dias, um aumento também aqui no estado da Bahia. Nós vimos tendo um número baixo de casos, né, relativamente baixos, e houve, na verdade, um acréscimo, né, de, vamos chamar assim, de mais ou menos 300% no número de casos atuais em relação ao que vinha acontecendo antes. É claro que é bom lembrar sempre que a gente vinha com um número baixo, então houve um aumento, e esse aumento realmente foi significativo. Isso é muito importante que as pessoas saibam, para que as pessoas possam, né, Casimiro, tomar, então, precauções, se já não devessem ter tomado já mais precocemente, né? Agora, doutor Antônio Bandeira, algumas pessoas falam, já ouvi pessoas falar assim, se eu tiver a Covid vai ser uma gripezinha, e às vezes a pessoa fala que é uma gripezinha. Agora, é importante ressaltar que pode ser transmitida a doença para pessoas que fazem parte, né, dos chamados grupos de risco, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Então, é importante, Casimiro, as pessoas saberem o seguinte: tem que tomar a terceira dose, tem que tomar a quarta dose, tem que tomar as doses de reforço. Todo mundo é importantíssimo, porque não só você se previne, como você previne os seus entes queridos. Às vezes a sua mãe tem lá 80 anos, entendeu? Mesmo ela tendo tomado vacina, não é bom ela pegar Covid. Por quê? Porque a gente sabe que mesmo vacinados, a vacina, apesar de ser altamente eficaz, tem uma eficácia muito alta para as formas graves, para aquelas pessoas idosas, especialmente aqueles acima de 65 anos, e aquelas pessoas que têm alguma deficiência imunológica, câncer, neoplasias, doenças imunossupressoras, quimioterapia, etc., essas pessoas, apesar de vacinadas, podem fazer uma forma mais grave da Covid. Então, é muito importante que todos se vacinem para que a doença ela não se propague tanto. Se a gente tem uma vacinação expressa e intensa na comunidade, a gente reduz as taxas de doença. Isso é importante porque também aquelas pessoas vulneráveis vão ser menos, vamos chamar assim, vão estar menos sob risco de pegar a doença, né? E apesar disso tudo, doutor Antônio Bandeira, o senhor sabe, assim como eu, que algumas pessoas continuam insistindo em não tomarem a vacina. Eu outro dia conversava com um grupo de amigos e um deles falou, não, eu sou contra a vacina, porque a vacina contra a Covid-19 provoca sequelas graves. O que o senhor tem a dizer a esse tipo de pensamento de algumas pessoas? Bom, o que eu vi, Casimiro, é a seguinte situação. A gente já teve alguns doentes que eram absolutamente contra a vacina. Eu lembro de um de 35 anos, rapaz novo, completamente contrário à vacina. Ele teve uma Covid gravíssima. Quando ele estava prestes a ser entubado, ele pediu dentro do hospital para tomar vacina. E a gente falou, olha, infelizmente agora não tem mais tempo, né? Porque mesmo que o senhor tomasse a vacina precisa de pelo menos uns 10 dias para haver uma produção de anticorpos. Então, não dá tempo para o senhor está gravíssimo, tem uma chance muito grande de ser entubado. E acabou, esse paciente foi entubado, passou 3 meses numa UTI, teve todo tipo de complicação possível que a Covid pudesse fazer, teve insuficiência renal, uma destruição pulmonar muito grande, saiu vivo, porque era um rapaz novo, mas saiu vivo com uma sequela gigantesca, com o pulmão completamente destruído, e ele vai ter, infelizmente, uma restrição muito grande. Então, são essas as consequências que muitas vezes as pessoas, de uma forma, às vezes, pouco científica, reproduzem discursos, reproduzem narrativas que não tem nada a ver com a evidência científica e se acham empoderadas com esse tipo de narrativa boba e ridícula. E aí o que acontece? No final das contas, essa própria pessoa acaba às vezes pagando o preço das suas próprias decisões pouco pensadas. A vacina é altamente eficaz, ela é uma vacina muito segura,
E, obviamente, como todas as vacinas, como todos os medicamentos utilizados na medicina, para tudo tem, às vezes, um efeito colateral, mas esse efeito colateral, ele jamais é maior do que o impacto negativo de morte e de sequela que a Covid pode gerar. Doutor Antônio Bandeira, muito obrigado pela entrevista, tá? Um bom dia para o senhor, um bom fim de semana também, viu?